Boa tarde, professora Aparecida. Hoje vamos trabalhar um texto, não é aquele mesmo texto, um ladrão na noite, da página 12, que é a Máscara da Morte Escarlate. Hoje eu não vou colocar o texto, mas é na página 12, tá? Vamos só a interpretação, tá certo? Porque é o peso da prova, de qualquer prova, é a interpretação, tá certo? Então, veja, eu só vou discutir aqui um pouquinho o texto, tá? Um ladrão na noite, o conto de terror aborda um dos principais mistérios que aflige o ser humano, que é a morte, não é? Então, a máscara da morte escarlate. A morte escarlate havia muito devastava o país. Jamais se viu peste tão fatal ou tão hedionda. O sangue era sua revelação. E sua marca, a cor vermelha e o horror do sangue, né? Mas o príncipe próspero era feliz, destemido e astuto. Mandou vir um milhar de amigos, sadios e divertidos, para um dos seus mosteiros encastelados. Lá dentro do castelo, né, toda segurança, e lá fora a morte escarlate. Então o príncipe ele governava, e quando a metade da população, o texto fala mais ou menos assim, já havia morrido, então o príncipe se trancou com 1000 amigos, né, divertidos, saudáveis, com todo luxo, no salão, né? O narrador ele descreve o castelo, e nessa descrição ele fala desses 7 salões. Então ele descreve muito bem o primeiro salão, é azul, o segundo púrpura, o terceiro verde, o quarto alaranjado, o quinto branco, o sexto roxo e o sétimo negro. Então veja, essas cores tem a característica do salão, não é? E ele descreve e a importância, não é? Por sinal, esse último salão negro, não é? Tem um destaque lá no texto. No salão oeste, o negro, se achava um gigante relógio de ébano. Ébano é uma madeira escura. Esse relógio é também um personagem importante na história, pois quando tocava, toda a gente parava para ouvir as suas badaladas da meia-noite. Então, era um relógio assim que marcava muito os personagens. Então, todos paravam assim, como se hipnotizados, assim, com a voz, com o som do relógio. O príncipe próspero ofereceu um baile de máscara, e na festa apareceu um mascarado que causou terror a todos, né? Então esse mascarado era a própria morte escarlate. O príncipe o enfrentou e morreu, e o relógio se calou, e todos, né? Todos morreram. Então vamos à interpretação, né? Estudo do texto, tá? Estudo do texto da página 17. Vamos à compreensão e interpretação do texto, tá certo? Sempre que for texto, você leia 2 vezes, tá? Leia 2 vezes, para você entender bem a história, né? Tente contar assim mentalmente o que você entendeu, marca alguma coisa importante, e aí você vai para as perguntas. Então, a compreensão e interpretação. Vamos lá. Observe ao lado a capa do livro do qual foi extraído o conto A Máscara da Morte Escarlate. Então, tem que observar aqui, ó, tá pedindo para observar. Então, o que você observou aqui, ó, aqui é o escaravelo de ouro, não é isso? Então, a figura é uma caveira que simboliza a morte. Então, observe a cor, não é? A cor preta, cinza. Veja que
paisagem, não é? As árvores aqui já secas, né? Então, tudo isso tem que ser observado. Leitura é você analisar tudo. Você analisa a expressão fisionômica aqui da caveira, não está muito feliz, né? Cara fechada, assim, entendeu? Então, ao ler, você tem que observar todos os elementos, todos os códigos linguísticos, tá? Que são as cores, os gestos, expressões fisionômicas, os símbolos, tá? Às vezes vem o símbolo do mais, do menos, aquele símbolo da marca, não é? De muitas marcas venha o símbolo aí, tá bom? Então, tem que ler tudo, observe essas características da leitura, da cor, do gesto, expressão fisionômica, tudo enfim, tá certo? Então, observamos já, não é? Aí pergunta, o que representa a imagem que se destaca na ilustração da capa? Ora, a imagem que se destaca é um crânio, não é? Um crânio humano e representa a morte, não é? Veja, é uma caveira, não é? Um crânio, não é? Então, muito bem. Aí eu deixo aqui a sugestão de resposta, tá bom? Para você ir marcando aí também no seu caderno. Pergunta da B. Pela capa, de que tipo você supõe que sejam as histórias do livro? Ora, por essa capa aqui, o que se supõe a história? Então, supõe-se, espera-se, a imagem do crânio, a narrativa envolve morte, mistério, terror, não é isso? Pela a capa aqui, não é uma história tranquila, não é história de terror, de mistério, de horror, de morte, tá certo? Por isso que você tem que observar bem as figuras, os gestos, as cores, tá certo? Vamos a C. O título do conto lido, A Máscara da Morte Escarlate, confirma sua suposição quanto ao título das histórias do livro. Por quê? Olha, o título do livro, do conto, há menção à morte. Qual é o título do livro? O título da história é A Máscara da Morte Escarlate, não é? E Um Ladrão na Noite, não é? Um Ladrão na Noite, depois vem o subtítulo, não é? Um Ladrão na Noite, depois vem A Máscara da Morte Escarlate. Essa Morte Escarlate, ela aparece com letras maiúsculas, que é para dar um destaque maior, tá? Uma importância maior a essa Morte Escarlate, que é uma personagem, não é, da história. Esse relógio também é bem importante na história, tá certo? Então, o título do conto, não é, A Máscara da Morte, confirma sua suposição quanto ao tipo de história do livro. Confirma sim, não é? Porque a menção à morte, o título da história. Agora vamos a 2. Na 2 diz assim, segundo o texto, a morte escarlate havia muito devastado o país. O que era a morte escarlate? Então, o texto mostra bem, não é? A morte escarlate era uma peste que estava exterminando a população do país. Então, era uma doença que já a metade das pessoas haviam morrido, e aí o príncipe resolveu se trancar lá no castelo, com todo divertimento, muito mantimento e tudo, e aproveitar, né? Só que ele não escapou da morte, tá certo? Então, a morte escarlate era essa doença, não é? Era uma peste, tá? Aí, letra B, levanta hipóteses. Por que as letras iniciais das palavras que compõem essa expressão são maiúsculas? Ora, morte escarlate, tá aqui, ó, letra maiúscula. Ele quis dar, assim, uma importância maior, não é? Uma importância maior à
a essa morte escarlate, não é? Bom, o autor quis dar à morte escarlate uma importância especial, como se ela fosse não uma morte qualquer, mas uma espécie de entidade superior que todos temiam. Então era como se essa morte escarlate fosse uma entidade superior que todos temiam, por isso que está grafado com maiúscula, tá certo? Vamos a B. Não, levanta hipótese, é isso, não é? Morte escarlate foi a importância maior. Vamos então a C. A C diz o seguinte: do ponto de vista físico ou material, de que modo a morte escarlate se manifestava? Ora, lá no começo, na história, diz que a morte escarlate se manifestava por meio de dores agudas, tontura e sangramento pelos poros. Então era assim que as pessoas morriam quando pegava a doença, né? Então sentiam dores agudas, tontura e sangramento pelos poros. Por isso que fala muito desse escarlate, que é o vermelho, não é o vermelho sangue, né? Terceiro, aqui, ó. O príncipe Próspero é uma das figuras centrais do conto. Como ele é caracterizado? Que relação há entre o nome e as características dele? Ora, o príncipe é caracterizado no conto como feliz, destemido, astuto, robusto e ousado. Essas características correspondem ao significado do nome dele, ou seja, indica que ele era um príncipe próspero, bem-sucedido. Olha o nome dele, Próspero. Então, o que é algo próspero? É bem-sucedido, não é? Feliz, destemido, astuto, robusto, ousado. E aí, para completar todas essas características, o nome, príncipe próspero. O que é próspero é algo bom, entendeu? Aí vamos à próxima, não é? Como ele é caracterizado. A letra B. Que providências ele toma para evitar a morte escarlate? Ora, ele decide, não é, enclausurar-se no mosteiro castelo com cerca de 1000 amigos sadios e divertidos. Esses 1000 amigos sadios e divertidos entre aspas, não é? Porque os amigos estavam lá somente para se divertir, curtir. Eu não sei se eram amigos verdadeiros, não é? Por isso que entre aspas esses amigos. Era somente pela diversão. Tanto é que quando a morte escarlate apareceu, ninguém enfrentou. O príncipe que enfrentou a morte, não é? Porque os amigos tiveram medo. 4. Depois de 5 ou 6 meses de reclusão no mosteiro castelo, o príncipe resolve oferecer a seus convidados um baile de máscaras que ocorre nos salões do mosteiro. Aí, quantos eram os salões? O que os caracterizava? Bom, sabemos lá no comecinho eu li os salões, não é, que eram 7, não é? 7 salões, não é? E todos decorados com luxo e de acordo com os gostos excêntricos do príncipe. Cada um tinha uma cor: azul, púrpura, que é o vermelho escuro, não é? O verde, o laranja, o branco, o roxo e preto. As janelas, com exceção da do salão preto, tinham a mesma cor das paredes e do teto, tá certo? Então, a descrição você pode pegar direto no texto, tá? No texto da página 15, não é? Então, vamos à próxima.
Por que essa B aqui, ó, 4B? 4B. Porque o sétimo salão era especialmente diferente dos outros. Ora, enquanto todos os outros salões tinham cores vibrantes e janelas da mesma cor, o sétimo salão era todo negro e com janelas vermelho sangue. Então, era diferente esse sétimo salão. Veja que está caminhando assim o texto e as características dos salões, as cores, para um conto de terror mesmo, né? De horror, não é? Aí vamos, na 5 aqui pede para reler o trecho. Então esse trecho foi retirado do texto, não é? Vamos ler. De um ao outro pelos 7 salões desfilavam majestosamente, na verdade, uma multidão de sonhos. E eles, os sonhos, giravam sem parar, assumindo a cor de cada salão e fazendo com que a impetuosa música da orquestra parecesse o eco de seus passos. Daí a pouco soa o relógio de ébano, colocado no salão de veludo. Então, por um momento, tudo se mobiliza e é tudo silêncio, menos a voz do relógio. Aí vamos à questão. Interprete. O que eram os sonhos que desfilavam pelos salões? Ora, os sonhos eram os próprios bailarinos, não é? Eram os próprios bailarinos. Então, veja, pode haver mais de uma interpretação, mas a sugestão é que os sonhos eram os próprios bailarinos que giravam pelos salões, criando uma atmosfera hétera, esvoaçante. Ou eram os sonhos dos bailarinos que dançavam com eles, como se as pessoas, por estarem presas ali, tivessem de alguma forma esses sonhos reprimidos. Então era como se as pessoas que dançavam, que bailavam, quisessem aproveitar-se o máximo, não é? Porque como tinham os sonhos reprimidos, então eles descontavam assim na música, não é? Na dança. Então, se você reler aqui, e eles, os sonhos, giravam sem parar, assumindo a cor de cada salão e fazendo com que a impetuosa música da orquestra parecesse o eco de seus passos. Quer dizer, eles estavam num devaneio, assim, numa loucura mesmo para chegar, para conseguir se divertir, sei lá, esquecer algum problema e aproveitar, não é? Aproveitar, assim, o máximo da festa ou da música, não é? Então, vamos a 6. Questão 6. Vou voltar aqui um pouquinho. 6. Diz assim: à meia-noite, um fato novo cria pânico no salão. Qual é esse fato? Ora, foi o surgimento de uma figura fantasiada e estranha, que causa repulsa, terror e horror. Tá? Então foi quando apareceu a máscara da morte, não é? Era essa figura. Aí, como é descrita a figura enigmática que surge no salão? A figura aparece vestida com roupas mortuárias da cabeça aos pés e usando uma máscara com a expressão enrijecida de um cadáver. Além disso, suas vestes e a testa estavam salpicadas com sangue.
Então, até aí as vestes, tudo mais, né? Porque era um baile de máscara. Mas era a morte escarlate mesmo presente, não é? Porque a máscara aparecia o rosto, podemos ver aqui na figurinha aqui, ó, o rosto e a máscara sujas de sangue, né? Sujos de sangue. O rosto tem aqui sangue, era uma máscara mortuária, não é? O vermelho aqui, tá certo? Então, as cores transmitem uma comunicação, um entendimento, tá certo? Então, cuidado aí na interpretação, porque nem sempre é a linguagem escrita, pode ser a linguagem da outros códigos, cores, gestos, expressão fisionômica, tá certo? Então, vamos à próxima, é a letra C. Por que essa descrição causa repulsa nos convidados? Então, todos se afastaram, sentindo assim, repulsa mesmo, não é? Essa descrição, essa figura, né, essas características lembravam diretamente a morte escarlate, da qual estavam fugindo. Por isso que causava repulsa, porque eles era muito parecido com a morte escarlate, era a própria morte escarlate, tá certo? Aí vamos a 7. A 7 também do texto, né? Aos poucos, a narração vai acentuando cada vez mais a atmosfera misteriosa e enigmática que envolve as ações. Aí faça um levantamento até o aparecimento da figura misteriosa, que elementos ou pistas textuais contribuem para a construção dessa atmosfera. Ora, gente, tudo no texto dá-se uma ideia de um conto de terror, da ideia de algo misterioso, não é? Porque, veja, entre outras possibilidades, você pode pensar como resposta, né? O nome dado à peste, a doença, morte escarlate, quer dizer, morte de sangue, né? Depois vem os 7 salões. 7 é um número cabalístico, né? Esse 7, muita gente tem assim superstição com esse número 7, não é? Depois, as cores negra e vermelha, essas cores também do 7º salão. Depois, vidraças, cor de sangue, e a sensação desagradável que ele causava, não é? O baile de máscara também tem a ver, não é, com esse mistério. A ambientação onírica, não é? O aparecimento de uma figura fantasiada de morte escarlate, exatamente à meia-noite, esse horário, né? À meia-noite. E depois o som forte e estridente do relógio, as badaladas do sino. Então, tudo isso vai acentuando a atmosfera misteriosa, enigmática, que envolve as ações, entendeu? Então, todo esse levantamento dessas características, não é? Deixa transparecer o conto, o mistério, né? Até o aparecimento da figura misteriosa. Então, todos esses elementos levam a esse conto e ao aparecimento dessa figura, não é? Dessa figura de morte aqui, não é? Dessa figura cadavérica, com essa máscara, não é? Então vamos a 8. A 8 tem a ver com a estrutura, tá? Com a estrutura da narrativa. Então vamos ler essa 8. Diz assim, ó, leia o box. Quem é Edgar Allan Poe? O escritor, conforme é afirmado no box,
é considerado um dos criadores do conto do gênero literário. Bom, ele é um escritor que cria esse tipo de texto, não é? Tanto é que teve aquela participação na história de ficção científica e tem muitos outros livros, né? Aí bem, A Máscara da Morte Escarlate é um conto clássico, convencional, em que a estrutura é geralmente constituída pelas seguintes partes. Então vamos lembrar a estrutura da narrativa, não é? Então vem a introdução, depois a complicação, o clímax e o desfecho. A introdução vem a apresentação das personagens situada no tempo e no espaço. Então logo no comecinho ele fala, não é, do personagem, da morte escarlate, não é isso? Ele apresenta. Aí aparece um fato novo, não é? Que é a complicação. Aí é o desenvolvimento da ação, né? Ele é apresentado o conflito, que é o problema a ser resolvido pelas personagens, e as ações se desenvolvem até chegar ao clímax, que é a solução do problema, não é? E o desfecho é o desenlace ou a conclusão, é a parte final da história. Então ele introduz a história mostrando a doença, as pessoas morrendo, aí depois vem a complicação, que é quando ele fica assim no castelo com os amigos, preso e só se divertindo, né? E o clímax é quando a figura lá apareceu, né? Que é o momento de maior tensão. E aí foi quando ele enfrentou e morreu, né? Ele caiu, né? Ele enfrentou com o punhal, né? Fala até assim, né? Ele estava com o punhal. Ele caiu. E o desfecho é quando ele morre e todos ali, até o relógio também, porque o relógio, aí não tinha mais sentido o relógio ficar tocando, porque não tinha mais ninguém para ouvir, não é? Então, o relógio também se cala, porque todos morrem. Aí vamos à pergunta aqui. Considerando essa estrutura com relação ao conto, A Máscara da Morte Escarlate, vamos às perguntas. Que parágrafos do texto constitui a introdução? O primeiro parágrafo, não é? É a introdução, o primeiro parágrafo. Qual é o conflito ou o problema que motiva as ações? O conflito foi o aparecimento de uma peste, que foi chamada de morte escarlate, não foi? O conflito é a complicação. Que parte constitui o clímax? O momento em que o príncipe confronta a figura estranha que surge no baile à meia-noite. Ele sai com um punhal para enfrentar o mascarado lá, né? A máscara da morte. E que parágrafo constitui o último? Constitui o desfecho, não é? O final é o último parágrafo, não é? Que todos morrem. Aí vamos à 9. A 9 diz o seguinte: dos participantes da festa, o príncipe é o único que tem coragem de afrontar o invasor, que surge à meia-noite entre eles. Pergunta: o que o príncipe sente diante dessa figura? Porque, munido de um punhal, ele tem o desejo de matar o estranho. O príncipe sente repulsa ou terror e depois raiva. Ele tem o desejo de matar o invasor porque, primeiramente, se sente agredido com a fantasia usada por ele e também porque o estranho se nega a lhe obedecer e começa a caminhar pelos salões. Aí, a próxima pergunta. O que acontece com o príncipe quando vai apunhalar o invasor? Ele cai morto, sem que o estranho tivesse tocado. Aí a letra C. Que revelação sobre a estranha figura ocorre nesse momento?
a revelação de que não havia qualquer forma palpável dentro da fantasia. A estranha figura era a própria morte. Então, no texto, vocês vão observar isso, tá? Nas cenas finais, o invasor está à sombra do relógio de ébano. Levando em conta a presença constante do relógio na história, incluindo a cena final, interprete o que ele representa. Ele representa a passagem do tempo, o relógio, tá? E, consequentemente, a proximidade da morte. O clangor do relógio interrompia a felicidade e os sonhos de todos, para lembrar que a vida é breve e que a morte é inevitável. Então, era essa a função do relógio. Ele marcava o tempo que aproximava da morte, e quando o relógio tocava, todos paravam. Quer dizer, ele interrompia a felicidade deles. Aí vem, levanta hipótese. Que explicação pode ser dada ao fato de que a cena acontecer no salão negro, de janelas vermelho sangue? A sala negra representa a morte, e a cor vermelha sangue é a referência à morte escarlate, a peste, a doença. Aí tem a 10, relê esse trecho do final do conto. E a vida do relógio de ébano dissolveu-se junto com a vida do último dos dissolutos, e as chamas dos braseiros extinguiram-se, e o domínio ilimitado das trevas, da podridão e da morte escarlate estendeu-se sobre tudo. Então, aí foi o finalzinho, né? Que morreu mesmo, todos, né? Morreram todos, quer dizer. Então, vamos lá, ao próximo. Aí aqui, levanta hipótese. Por que a vida do relógio e as chamas dos braseiros também se dissolveram? Naquele momento, o relógio e as chamas deixaram de ter função. Tudo, então, sucumbe, morre, né? Ao tempo infinito das trevas, da podridão e da morte, em completa devastação. Tá bom? Aí a questão 11, vamos já para a pergunta. De forma figurada, qual das principais inquietações de todo ser humano esse conto tem como tema? A morte, não é? Então, o tema é a morte. Que visão o conto expressa sobre essa inquietação humana? Então, o conto expressa a visão de que a morte é inevitável, não é? A morte é inevitável. Então, na história, a morte entra no jogo do príncipe, passando-se por uma pessoa fantasiada no baile. Aí, e joga esse jogo até revelar sua identidade. Bom, agora a linguagem do texto são expressões do texto que você vai, de acordo com o contexto, você vai marcando, tá certo? Aí tem aqui a sugestão de resposta, tá certo? Então, boa tarde e até a próxima.